Irmãos, nós estamos, como convém, pregando expositivamente, primeira epístola de João, e eu combinei com o Henrique, gostei muito da mensagem introdutória a 2 João, de a gente alternar cada domingo. Eu vou pregar um domingo, 1 João, e o Henrique prega um domingo seguinte, 2 João. E assim vamos seguindo. Nós estamos agora no capítulo 4. Muito apropriado o texto que nós lemos de Zacarias, que fala a respeito do amor de Deus, e é muito apropriado também o domingo de ceia, nós falarmos um pouquinho mais sobre esse amor inefável, incompreensível, profundo de Deus. Os versos 9 e 10 de 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, os versos 9 e 10. Diz assim o texto: Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Que Deus possa abençoar a leitura e a exposição da sua santa e bendita palavra, conforme nós já pedimos a ele. Obrigado, Henrique. Então, irmãos, nesses dois versículos, o apóstolo João ele continua a tratar do amor fraternal, do amor horizontal, do amor que nós devemos uns aos outros. Mas nós já vimos também que ele trata desse tema do amor fraternal a partir de um fundamento. E qual é o fundamento? O próprio Deus é amor. E é a partir desse fundamento que ele ordena que nós amemos uns aos outros. Então, nesses dois versículos, ele vai nos dizer mais alguma coisa sobre o amor de Deus. Mas reparem que essa afirmação, ela vai nos lembrar de um outro texto. Reparem aqui. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo. E ele diz assim, obrigado. Agora eu vou ter que beber. Tem gente que diz que eu preciso beber água. Agora eu vou beber. Reparem então, irmãos, mais uma vez. Deus manifesta o seu amor para conosco no fato de que ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo como propiciação pelos nossos pecados. Vou perguntar, que texto esse texto nos lembra? João 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho a esse mundo para que nós não pereçamos, mas para que tenhamos a vida eterna. A NTLH diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, esses dois versículos, irmãos, junto com João 3,16, eles são conhecidos como, digamos assim, o resumo perfeito do Evangelho de Cristo. Né? Em outras palavras, eles podem ser também tratados como uma sinopse perfeita, uma sinopse completa da teologia cristã, como o elemento central da nossa fé cristã, do cristianismo. O cristianismo ele está enraizado nestes fatos aqui expostos. E observe, irmãos, que João ele não se satisfaz aqui em apenas dizer que Deus é amor. João não para aí. João diz que o amor de Deus ele precisa ser entendido à luz de certas verdades fundamentais. E reparem mais que essas verdades são verdades teológicas.
E mais uma vez aqui, irmãos, eu preciso ser repetitivo, precisamos lembrar que certas pessoas insistem em colocar doutrina em oposição à vida, doutrina cristã em oposição à vida prática. Pessoas que dizem, eu não estou interessado em doutrina, eu não estou interessado em dogmas. É por causa dessa insistência da igreja em doutrinas e em dogmas que vocês perderam a sua conexão com o mundo, é que vocês perderam a sua relevância com a sociedade. Ninguém mais está interessado nessas questões de doutrina, ninguém está mais interessado em saber o que é pecado, em sacrifício, em sangue derramado, ninguém quer saber mais dessas coisas? E por que vocês ficam insistindo nisso? Tudo que nós precisamos saber é o seguinte: Deus é amor, Deus nos ama. O amor de Deus está acima de todas essas coisas, de todas essas doutrinas que a igreja ensina. Então parem de ficar pregando sobre doutrinas, parem de ficar pregando que Jesus encarnou de uma virgem, parem de falar sobre as duas naturezas de Cristo, não há mais interesse nessas coisas. Tudo o que as pessoas precisam saber é que Deus é amor. Tudo que as pessoas precisam saber é que Jesus foi um homem inclusivo, ele não excluiu ninguém, ele aceitou a todos. Deus é amor. Basta isso. Mas reparem, irmãos, que esses dois versículos estão mostrando que aqueles que ensinam que se Deus é amor, as doutrinas fundamentais da fé não têm importância, na verdade, não sabem nada sobre o amor de Deus. Não experimentaram o amor de Deus. Porque o que João faz aqui é, mais uma vez, explicar o amor de Deus de uma forma eminentemente doutrinal, de uma forma eminentemente teológica. E a pergunta que nós temos que fazer é essa: como nós podemos saber, como nós podemos conhecer que Deus, na verdade, é um Deus de amor? Qual é a base do seu conhecimento? Como você sabe que Ele perdoou e vai continuar perdoando os seus pecados? Como você sabe? Então, mais uma vez, notem que a grande declaração da Bíblia, do início ao fim, a grande declaração do Novo Testamento, e o que está resumido nesses dois versículos, é que o amor de Deus só vai ser conhecido de fato, verdadeiramente, quando olhamos o que Deus fez por nós e em nós, através do Senhor Jesus Cristo, por intermédio dele. Isso para João, como você pode perceber, é algo essencial. O amor de Deus só pode ser conhecido e verdadeiramente apreciado por meio de Jesus. É aquilo que Deus faz por intermédio de Jesus que revela todas as coisas a respeito do amor de Deus. Nisto consiste o amor de João, aí, capítulo 4, verso 10. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa aqui, então, é a manifestação do amor de Deus, e nós aqui temos um resumo da doutrina. Não existe, a gente pode dizer, nenhuma declaração teológica maior do que essa. O amor de Deus, repito, só pode ser entendido em termos teológicos, e rejeitar essa afirmação é rejeitar o amor de Deus. Foi assim, foi dessa forma que Deus manifestou o seu amor. É a exposição de João a respeito disso. E agora vamos examinar o versículo, irmãos. Nós somos informados que Deus nos ama. E por quê que Deus nos ama? Será que Deus nos ama porque nós somos amoráveis? Lembram? Nós somos pessoas tão amáveis, tão gentis, tão cordatas, tão maravilhosas, tão educadas, tão pacientes, que Deus nos olha e diz assim: olha só que pessoa gentil e maravilhosa, é impossível não deixar de amar essa pessoa. Será que é assim, por causa disso, que Deus nos ama, que somos pessoas maravilhosas, boas e que merecemos esse amor? Veja aí a resposta do apóstolo João.
Deus enviou o seu Filho unigênito para que vivamos por intermédio dele. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer o seguinte, que a parte de Jesus nós não vivemos. Que a parte de Jesus nós estamos mortos. Foi por isso que ele diz, para que nós pudéssemos ter vida. Essa é a declaração bíblica a respeito do pecado em nós. É aquilo que Paulo diz, vocês estavam mortos em seus pecados, em suas transgressões. Ou seja, nós, a parte de Jesus, estamos vivendo num estado de morte espiritual. Como nós costumamos dizer, existimos, mas na realidade não temos vida. Não nos falta apenas, como seres à parte de Cristo, esse conhecimento de Deus, mas falta aos homens, à parte de Cristo, a vontade de buscar esse conhecimento, a vontade de entender as coisas espirituais. Por isso que o argumento que diz assim, não nos fale de doutrina porque nós não estamos interessados nessas coisas, é sempre a mesma. Não importa o século, a reação vai ser sempre essa, eu não estou interessado. Porque os homens estão mortos, não têm a vontade de buscar as coisas espirituais. Nós sabemos que essa faculdade que Deus concedeu ao homem no princípio está morta dentro dele agora. Todos nós vivíamos segundo o curso deste mundo. É isso que João quer dizer aqui quando diz que ele veio para que nós possamos viver por intermédio dele, porque sem ele nós estamos mortos. Mas não é só isso, irmãos. De acordo com a Escritura Sagrada, todos nós, estamos longe de serem amoráveis, de serem passíveis de sermos amados. Nós não somos amorosos. Nós não somos pessoas maravilhosamente boas. Porque você sabe que a Bíblia diz que, por natureza, nós odiávamos a Deus. Nisto consiste o amor, de João aí no verso 10. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Nenhum de nós amava a Deus. Ou seja, no nosso estado natural, nós não amamos a Deus. Ou seja, mais uma vez, não é o caso de que Deus respondeu a um possível amor nosso. O amor de Deus foi uma resposta ao nosso amor. Todos nós sabemos disso, temos que confessar que, por natureza, de que a parte da luz do Evangelho de Cristo, o nosso impulso não é em direção à amizade, mas é em direção à inimizade. Não é em direção ao amor, mas é em direção ao ódio, à dissolução. Naturalmente, nós tendemos para isso. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, diz Paulo em Romanos 5, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 5, 8. E no verso 10 ele diz, quando nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho. Então, irmãos, essa é a imagem apresentada resumidamente aqui por João. Homens mortos em seus delitos e pecados, odiando a Deus, não merecendo nada além da sua justiça, até que nós venhamos a reconhecer que essa é a verdade ao nosso respeito. Que essa é a verdade a seu respeito. Qualquer que seja aquele que está me ouvindo aqui e talvez me ouvindo pelo YouTube agora. Se você ainda não reconheceu isso, você não sabe nada a respeito do amor de Deus. Esse é o primeiro passo. Nós vamos passar aqui para o segundo passo. E no segundo passo, repare, nós vamos passar aqui da terra para o céu. Nós vimos quem nós somos, agora vamos ver o que Deus fez por nós. E o que João diz é, verso 9 aqui do capítulo 4, ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Mais uma vez, essa aqui é a mensagem central do Novo Testamento. Na verdade, é a mensagem central de toda a Bíblia. Toda a Bíblia fala a respeito de uma pessoa, que é Jesus Cristo. Ele enviou seu Filho ao mundo. Ele nasceu em Belém.
Ele é o Filho unigênito de Deus. Reparem, irmãos, essa é a forma de João dizer que Jesus é o Filho eterno de Deus. É o coeterno com o Pai, igual ao Pai, habitando no seio do Pai, um com Deus, ele mesmo sendo Deus. Mas repare aqui, Jesus Cristo de João é alguém que foi enviado. O que João quer dizer com isso? Quer dizer que antes dele ser enviado ao mundo, ele já existia. Nenhum de nós aqui é enviado ao mundo. Nós nascemos nesse mundo. Mas aqui está alguém que foi enviado, ele existia antes, na eternidade. O seu nascimento em Belém não foi o princípio dele, como diz o profeta Miqueias. As suas origens são desde os dias, tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse é o amor de Deus. Deus enviou o seu Filho amado ao mundo. E você não pode conhecer a Deus de João e o seu amor, a não ser que acredite na encarnação do Verbo. Mas voltemos aqui mais uma vez das alturas para as profundezas, acompanhando aqui o raciocínio de João. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo. Ao mundo. Essa aqui é a forma de medir o amor de Deus. Lembram de Paulo em Filipenses capítulo 2? Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo. Foi reconhecido em figura humana. E nós precisamos aqui, irmãos, recordar o mundo ao qual Jesus foi enviado. Vocês lembram do nascimento de Jesus? Diz o texto de Mateus que não havia espaço para ele na manjedoura. Lucas diz isso. Uma mulher em trabalho de parto não conseguiu uma acomodação melhor do que um estábulo. Nosso Senhor, o Senhor da glória, o Criador de todas as coisas, foi colocado numa manjedoura, num coxo. Vocês lembram do que se passa depois? A história de Herodes, do massacre dos inocentes, do ódio, do derramamento de sangue que ocorreu. Mas quem era o alvo? O alvo era aquele bebê. Jesus. Era ele que eles queriam. Você lembra do seguinte, de como durante 30 anos Jesus levou uma vida comum, uma vida muito comum, como um carpinteiro, em companhia de pessoas comuns. Você consegue imaginar o que essas coisas devem ter significado para Jesus? Uma vez eu falei aqui de Paulo, preso. O livro de Atos diz que ele ficava acorrentado junto de um soldado romano que se revezava, né, ao longo do dia. Ele estava sempre com uma corrente junto ao soldado romano. E Paulo, um homem culto, um homem de hábitos refinados, de palavras boas, ao lado de um homem embrutecido, de hábitos ruins, com palavras torpes na boca. Você já conviveu com pessoas assim? Dá vontade de se afastar logo? Imaginem Jesus vivendo no meio de pessoas pecadoras, tendo que suportar o único homem puro que já viveu nesse mundo, suportar as pessoas impuras à sua volta, o mal, o pecado. O nosso catecismo diz que isso faz parte da humilhação de Cristo. Não só o seu sofrimento na cruz, mas o sofrimento que ele sofreu ao longo da sua vida inteira, tendo que nos suportar. Essa é a medida do amor de Deus. Como ele, em toda a sua pureza, em toda a sua santidade, ele pôde descer do céu e vir aqui, e ficar aqui por mais de 30 anos, no mesmo mundo em que eu e você vivemos. Como ele conseguiu isso, irmãos? Como ele conseguiu suportar isso? Como ele conseguiu permanecer nesse mundo e suportar todas essas coisas? Nós podemos também recordar Jesus nos 3 anos de ministério dele. Ele ia ensinando amorosamente e vendo a oposição crescente se levantando contra ele.
Lembre dos fariseus, sempre nas canelas de Jesus, nos tornozelos de Jesus, como cães, fazendo perguntas, tentando fazer Jesus cair em armadilhas, cometer um erro, propiciação pelos nossos pecados. E você sabe o que isso significa, irmãos? Aqui João nos lembra da nossa preciosa doutrina da expiação. Essa doutrina diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo a fim de que ele pudesse se tornar a oferta pelos nossos pecados. Significa que, no dizer de Paulo, 2 Coríntios 5:21, em Cristo não havia pecado, estou lendo na linguagem de hoje, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Cristo, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Significa, irmãos, que Cristo não é apenas o sacerdote, mas ele é o sacerdote e a oferta. A propiciação, o sacrifício ofertado. Nisto se manifestou o amor de Deus, no fato de Deus enviar seu Filho unigênito para sofrer, para passar vergonha, para morrer na cruz do Calvário. Você só começa a conhecer alguma coisa do amor de Deus quando você vê tudo isso. Quando você passa a crer em tudo isso. Por que Deus fez tudo isso? Por que Deus abriu mão do seu Filho amado em favor de gente que tem ódio por ele e que transformaram a sua criação num lugar infernal de se viver? Diz João, porque ele é amor. Porque apesar de nós sermos o que nós somos, ele nos ama. Então, irmãos, como cristãos, como nós podemos dizer que cremos nisso tudo e não amar a Deus? E como nós podemos, como cristãos, dizer que crendo nisso tudo e amando a Deus, não amamos o nosso irmão com amor fraternal? Como nós podemos dizer que somos cristãos e contemplar todas essas coisas e não sermos quebrantados por dentro? Como pode haver ressentimento em você? Como pode gente que se diz cristã não falar com outra pessoa, guardar rancor por outra pessoa? Como nós podemos fazer isso, irmãos, quando contemplamos esse amor tão profundo e tão maravilhoso? Então, irmãos, vamos examinar essas coisas, vamos meditar sobre essas coisas, vamos à Bíblia e ler sobre essas coisas, vamos continuar a meditar, a olhar para essas coisas, contemplar essas coisas até o nosso coração se quebrantar e sentir o amor de Deus tomando conta do nosso coração. No dizer de Lutero, o cristão não é alguém que não peca, mas é alguém que se arrepende. E diz Lutero que esse arrependimento é um arrependimento contínuo, um contínuo arrependimento. Vamos meditar nessas coisas. E assim, amando a Deus, amar o nosso próximo. E à luz dessas coisas, vamos participar da ceia do Senhor.